vamos falar sobre inovação e tecnologia na segurança contra o incêndio. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos em 3 continentes diferentes, né? América, América do Sul e na Europa. E e nesses lugares também outros países estão participando desse webinar. Muita gratidão por vocês, né? E graças à tecnologia e à inovação é que estamos podendo fazer essa conferência aqui online. Em nome da Rede Especialistas, eu agradeço muito a presença desse grupo seletivo de profissionais do segmento e também aos memberships, como a Terma Restor e a Felcom, que nos apoiam nesse evento de hoje, assim como também o nosso incentivador, que é a Embaixada do Reino Unido, que vem nos proporcionando muitas possibilidades aí de negócios e desenvolvimento de mercado. A Rede Especialistas Instituto de Segurança contra Incêndio está entrando no seu 4º ano de existência. Então, desde o 2º semestre de 2019, nós vivemos ministrando cursos avançados para o mercado, né, de segurança contra incêndio. E desde 2022, nós assumimos a operação da NFPA no Brasil, ministrando seus cursos e capacitando profissionais na área. E também hoje somos representantes da Eastwood Park, direto do Reino Unido no Brasil. Então, a NFPA é a National Fire Protection Association, é uma entidade internacional de 125 anos, que muitos já conhecem, e que tem ministrado os cursos através da Rede Especialistas aqui. Nós vamos ter a NFPA 101 agora, que é o nosso 9º curso, né? Nós já temos mais ou menos uns 180 profissionais formados pela Rede Especialistas no Brasil, com certificação internacional da NFPA. Também representamos aqui a Eastwood Park, que é uma empresa do Reino Unido. Ela é uma instituição centenária também, que certifica profissionais na área da saúde, né? Ela está juntamente com a NHS, que é a National Health Service, com cursos na área de saúde, que serão ministrados pela Rede Especialista a partir do 2º semestre. Né? Nossa programação hoje será com 2 especialistas, que é o Matthew McKay, experiência em finanças, marketing e relações públicas no Reino Unido e no mercado internacional, como competência em gestão de pessoas, desenvolvimento de negócios, gestão de relações estratégicas, comunicação, administração e o entusiasta da segurança contra incêndio. Também teremos a David Asplund, que é engenheiro de proteção contra incêndio, tem mais de 40 anos de experiência na indústria de sprinkler, incluindo projetos de sistemas, instalação e fabricação de produtos voltados para a indústria do sprinkler. Foi membro do Comitê de Engenharia e Normas da NFSA, foi membro do Comitê de Instalação da NFPA 13 em 2019, membro do Comitê de Instalação e antigo Comitê da NFPA 25 de 2027. Então, agora eu passo a palavra para o Matthew, que vai se apresentar e vai nos dar o prazer de ouvir. Por favor, Matthew. A Débora responderá em nome da NPL, a diretora da rede. Então, vamos falar de manutenção preventiva. Alguém está com interferência, por favor, fechem os microfones. Qualquer coisa elétrica tem potencial de causar um incêndio. Só no Reino Unido, há 25 mil incêndios de origem elétrica. Esse é um problema que não está confinado especificamente ao Reino Unido. Nós estamos aqui com uma mansão na Inglaterra. Por favor, fechem os microfones, eu ouço todo mundo. Aqui é o intérprete.
Vejam que isso é uma casa de centenas de anos, destruída por um fogo, por uma resistência na placa de distribuição. A investigação e o relatório descobriu que foi uma fonte elétrica, a placa de distribuição e nós vemos aqui. Por favor, fechem os microfones. Eu sou intérprete, eu estou ouvindo todo mundo. Esse é um arrestor termal. O custo desse incêndio ele é uma casa, é um prédio que ainda está sendo reconstruído. 150 milhões de libras, que é quase 1 bilhão brasileiro. Por favor, feche os microfones. Pode ser prevenido uma instalação de cada um é o equivalente a R$9. Eu peço desculpas se eu não estou entrando em mais detalhes. É uma visão geral. A geração que gera o fogo, o incêndio de fundo elétrico é o calor. Se pudermos detectar o calor com antecedência suficiente, nós podemos então evitar que aconteça. O arrestor termal fica localizado na detecção e tem o papel de fazer a análise e permanentemente monitora e informa. Quando nós temos um problema que ocorre via RCD, automaticamente ele entra em funcionamento e faz o seu papel. Nós temos oxigênio, a fonte de ignição e o que vai alimentar o fogo. Se retira aquela parte, nós eliminamos o problema, que é o que alimenta, que é o que cria, que é o calor. Aqui nós temos um vídeo mostrando a conexão. Aqui ainda não causaria um incêndio, mas ele persistentemente fazendo isso vai destruir a placa de distribuição. E o calor vai avançar para outras áreas e inevitavelmente se chega a um incêndio. É o que aconteceu na mansão que vimos agora. Nós não podemos deixar chegar a esse ponto em que se torne um grande incêndio. Essas conexões podem ser problema de uma má instalação, má qualidade dos componentes. Obviamente, todos sabemos disso, mas é importante prestar atenção. A legislação que é informada. Nós, no caso do arrestor termal, termoarrestor, ele se desliga automaticamente ao identificar um problema dessa natureza que eu acabei de mostrar. E então ele corta o início de um incêndio em potencial. Então não se tem problema com a eliminação desse incêndio e se elimina a fonte muito rápido. Aqui é um porta termoarrestor. Você vê que tem uns fusíveis aqui, são com 6, é onde eles ficam colocados. Essa é aqui nessa peça que você os coloca
E a proximidade deles é que vai passar a transmitir a informação de que há calor e que o calor está subindo, ou que e vai acionar um alarme, e se chegar o calor chegar a um ponto crítico, ela automaticamente cai. Ele vai entrar em curto e cai. Aí, obviamente, cada componente tem que se definir a temperatura. 8 graus centígrados, por exemplo, seria pouco, mas se continuar subindo, nós temos aqui a fiação que vai desligar os disjuntores aqui, que derrubam a rede, tem várias formas e, obviamente, depende da estrutura. Cada um deles vão fazer leituras de 8 em 8 graus centígrados. Aqui é em escala industrial, mas é bem simples. Então, passa a mensagem, a mensagem vai ser passada para o terceirizado e vai se fazer a resolução do problema. O custo é muito acessível, como eu mencionei anteriormente, são 9 libras esterlinas. A aplicação, o aplicativo, ele é elétrico por natureza, ele faz a leitura do calor e vai enviar os devidos sinais caso identifique algum tipo de dificuldade ou problema em vista. Também se pode ter tomadas, essa aqui é uma tomada britânica, é o que eu tenho em casa e é o que temos aqui no Reino Unido. A Therma-Hesser foi projetada para esse padrão, essa tomada padrão. Você vê que ali é onde fica o componente. De novo, uma vez que ele entenda que há uma mudança de temperatura perigosa, ele muda de cor. E é naquele formatinho de T ali, você consegue ver onde ele fica, comparando os dois aqui. Aqui os encaixes vão causar essa mudança de cor. Aqui voltando, ou melhor, passando, o Therma-Hesser instalado. Aqui é uma secadora, é o tambor de uma secadora de roupas, e o Therma-Hesser foi instalado na parte superior, que é onde mais há a possibilidade de calor excessivo. E nós sabemos que secadoras tendem a... Você pode deixá-la rodando por muito tempo. E muitas, com o tempo, vão superaquecendo e ele faz essa identificação. Nós temos aqui o Therma-Hesser no começo, que é um botão de alerta de incêndio normal, e com a mudança ele pode enviar a mensagem para qualquer terceira parte responsável pelo monitoramento. Aqui vocês veem que a comunicação é um Metacom, perdão. Por exemplo, se fosse meu caso, ele manda a mensagem para o telefone. E no caso desse nível residencial, ele faria então a leitura e mandaria um alarme para um telefone, por exemplo. Você vê aqui que
há um módulo que faz a leitura e tem o número do seu telefone e ele avisa. Ele foi testado por um dos maiores produtores de disjuntores. Nós temos aqui certificações, aprovações. Nós temos essas certificações e toda a documentação em perfeita ordem e disponível. Essa é uma foto interessante. É um exemplo de instalação, um componente elétrico superaquecido. A fotografia foi tirada com uma câmera termal, que faz leitura termal. Aqui um problema em potencial. Uma câmera termográfica ajuda muito em termos da prevenção, da ação preventiva em relação a esses problemas que de outra forma não seriam identificados. É uma questão de momento certo e decisão certa. Se você tem uma câmera termal, ótimo, mas o importante é que se tenha alguma forma de leitura que te dê essa precisão na leitura da quantidade de calor que está passando por ali e se identifique. Câmeras infravermelho também são boas, mas elas não têm o mesmo nível de registro, de tempo de registro. Examples. There are more now, but these are historical. For instance, we've had projects with the House of Commons, the House of Parliament in London. And here is a photograph. It's a few years Aqui ago. uma foto, já faz alguma. O Ian era bem jovem ainda. A câmera tem uma câmera termal ali ao meio. O primeiro-ministro, apesar de todos os que tivemos, nós tivemos muitas pessoas passando pelo governo, mas eficiência é o objetivo final, e aqui um bom exemplo é o que se espera do parlamento em todos os sentidos. Ian McGrew, Dubai, instalado num shopping center, um dos maiores do mundo, o maior do mundo, na verdade. Aqui, retro-encaixado, e ele é instalado numa instalação bastante simples, não é nada de física nuclear, é muito simples, o programa é muito simples. Aqui um fabricante de equipamentos e acessórios de extinção de incêndio. Aqui nós vemos com a FireX com marcas pretas na placa, e também na direita e na esquerda, mas em diferentes proporções. A ativação mandou uma mensagem para o Ian, na Inglaterra, e ele correu para ligar para eles e dizer, olha, o problema começou. Se em Dubai também, se não tivesse havido essa possibilidade de uma análise termográfica, um incêndio teria sido inevitável, com perda de propriedade, de ativos e provavelmente correriam um risco de perder vidas. Aí a importância de se observar essa instalação, a ativação aconteceu, então,
Aí você precisa fazer a reposição, uma vez que esteja sob controle, e a reposição deve ser feita o mais rápido possível, obviamente, para se evitar que se tenha janelas de tempo descobertas. A National Trust é uma organização muito importante aqui no nosso país. Houve um princípio de superaquecimento, e nós fizemos um projeto com a vistoria de mais de 400 casas. Das casas, a maioria delas muito simples para de identificar problemas e substituir, se for o caso. A Catedral de St. Paul's, uma das mais importantes. A Salisbury Cathedral, Catedral de Salisbury. Não, esse aqui não era Thermal Racer. A Catedral de Chester também. 42 placas de distribuição. Esses são prédios históricos, patrimônio da humanidade. Tem que se tomar todo tipo de, se fazer tudo para evitar que se tenha problema com mesmo um princípio de incêndio seria comprometedor. É uma garantia e uma segurança não só para as empresas de seguradoras, mas para a administração desses prédios históricos. Outro prédio de patrimônio histórico no Brasil, aqui no Brasil teve o Museu Nacional, museu que, pelo que eu entendi, foi afetado por um curto-circuito. Não sei se o Thermal Hester poderia ter evitado, mas é muito possível que sim. Qualquer situação como essa, você tem que tentar evitar, porque dos pequenos incidentes que saem esses grandes incêndios. Aqui é um prédio chamado Barrett, próximo de Londres, é um condomínio de luxo. Thermal Hester foi instalado em, se não me engano, 400 apartamentos, eu acho que no total. Aqui vocês veem que muito facilmente instalado. Aqui a Foresight, em nível industrial, em escala industrial. Cornwall e Bristol também. E neste setor é algo que a Thermal Hester pode fazer muita diferença nessa prevenção de que falamos. Aqui, essa estrutura, por exemplo, é pequena para o Brasil. A estrutura de... Aqui uma fazenda de produção de algum tipo de algum tipo de agricultura. Nós temos tremendas estruturas. Isso aqui é incomparável ao que se vê no Brasil, por exemplo. A câmara, nesse caso, por exemplo, seria uma boa resposta para monitoramento de pontos de mudança de nível de calor. E aqui a Thermal Hester com certeza seria uma resposta perfeita e de uma forma muito objetiva e com baixo custo e uma solução muito eficiente de um valor incomparável para qualquer outro tipo de solução, em especial visto pelo ponto de vista da seguradora. Aqui as caixas de conexão. Aqui num painel de
produção de energia solar. Aqui é especial, em especial é um diferente tipo de energia que não é elétrica, mas nós ainda não temos um estudo totalmente feito, mas está em andamento. E nesse setor em especial, acho que é uma questão de continuidade de negócios e de expansão de uma... Vemos aqui também um grande projeto, um dos maiores do mundo, nuclear, geração de energia nuclear. É uma estrutura gigante. É uma construção que o trabalho de construção em si vai levar, vai demorar muitos anos, e os dados são enviados para o centro de processamento de dados, a Nestlé, o escritório principal da Nestlé em Paris. Aqui a fase de construção, ou em outras palavras, instalação. Um período muito importante em termos da primeira instalação e da manutenção e substituição. Aqui, o problema aqui, no caso da Nestlé, era um problema com um elevador. Diferentes partes do mundo, nós trabalhamos a África, Vietnã, França, que é Reino Unido. O potencial é imensurável. As pessoas estão começando a entender a questão essencial aqui, que é o incêndio e como pode se evitar. Eu falei antes do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde. Aqui uma máquina daquelas de venda de comida, que você coloca a moeda e ela compra, enfim. E foi identificado como um grande risco nos prédios do Serviço Nacional de Saúde Pública britânico. Tem mais de... também, nós tivemos um exército com mais de 1 milhão de pessoas, praticamente o tamanho da Inglaterra, se você for pensar, que estava sujeito com essas pequenas fontes. Aqui nós temos áreas, os painéis solares não estão aqui, mas com certeza deveriam estar. Há aqui uma contribuição substancial, e vejam que os setores são completamente variados. Eu recomendo o uso deste componente, porque, como nós falamos aqui, como diríamos aqui na Inglaterra, é um ganha-ganha. Com certeza é um investimento que vem com uma garantia em si. Ele dá conta e vai trazer soluções para coisas que tem sido um problema e vai dar conta de pequenos detalhes que tem sido problema na prevenção contra incêndios.
uma mudança, com certeza, de cenário. É algo que traz a possibilidade de trazer a mudança antes de que o problema aconteça. Espero que vocês tenham entendido a essência aqui do que representa essa ferramenta tão importante. Tem apresentação depois sobre os aspersores, os sprinklers. O Ian vai falar de sprinklers e a gente volta ao final. Obrigada, Matthew. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu queria agora convidar o David, da Flowcom, Thank you. para participar. Muito obrigada, Matthew. Foi maravilhosa a sua apresentação. No final, nós vamos abrir para perguntas, né? Então, vamos seguir agora com a participação do David. Eu vou pedir a gentileza de você parar com a apresentação, para que o David possa fazer a dele agora. Okay. Stop share. Yeah. Peço a todos para desligarem os seus microfones, que atrapalha muito na tradução simultânea, viu? Tem o Ramon, está com o microfone aberto. Pronto. David, seu microfone está fechado. Se quiserem fazer as perguntas no chat, também pode fazer, nós vamos lendo no final, tá ok? Boa tarde a todos. Débora, eu queria saber se ele tem dados estatísticos sobre o fato dos incêndios ocorrer devido a esse problema que foi tratado pelo equipamento dele. Franklin, desculpa, nós vamos abrir no final da outra apresentação as perguntas. Vocês Tá podem certo, fazer desculpa. novamente? Tá certo. Tá? Se quiser registrar no chat, Tá registrado ali. Obrigado. imagina. Can you start, David? David, floor is yours. Ready for me? Yes. I thought Ian was going to speak. Perfect. Are you ready? Yeah. All right. Good afternoon, everyone. I'd like to introduce the Eu gostaria de apresentar o grupo Flowcom, que tem o papel de trazer montagens pré-fabricadas para vários tipos de materiais e sistemas, para sprinklers ou sistemas aspersores em vários lugares do mundo e com vários distribuidores, várias representações ao longo do globo. Quem somos? Muito importante que as pessoas entendam com quem eles estão trabalhando. O nosso fundador, Raymond Jiang, engenheiro mecânico e eletricista, além de ser fundador, membro da NFPA, SFP, e membro VIP da UL. Frank Chow, diretor de operações, ele mora na Califórnia do Sul, ao sul da Califórnia, é engenheiro mecânico, 10 anos de experiência em marketing e serviço ao cliente na questão específica de aspersores. Enquanto
diretor de projetos também, 12 anos, uma experiência muito excessiva. Eu sou o David Asplund, engenheiro aposentado. Eu gosto de participar, de voltar à atividade quando possível. Mais de 40 anos de experiência, né, no projeto e no uso dos aspersores. E durante os últimos 20 anos da minha carreira, trabalhei para essa empresa, para a mesma empresa. Eu era parte do comitê da NFPA, que trouxe muitas mudanças para a NFPA 13, 20, 25 e especificamente no comitê de instalação. E, honestamente, todos esses processos se tornaram muito importantes para mim. Nós seres humanos, gostamos de criar, trazer soluções, e é crítico para qualquer tipo de sistema que instalemos e que projetemos e instalemos. Estamos em Anhui, a província de Anhui, na China. Aqui é uma planta de produção de válvulas. Nós fazemos carcaças, uma série de coisas de hardware. Nós temos uma planta de estamparia na China, na cidade que está escrita aqui, que nós vemos aqui, e outra planta de estamparia em Taiwan. Não é a mais bonita delas, vamos assim dizer, mas ela está em processo de estudo e estamos tentando dar um propósito. Até a parte técnica trata de corrosão dos sistemas de aspersão de sprinkler, não aspersão. De sprinkler, ok. Já passou de 300 mil anos usando fogo para aquecimento, cozinha, proteção. E tem um amigo até que ele se torna teu inimigo. E a gente perde o controle em determinadas situações. Fogo sai do controle muito rápido. Nós vemos aqui os sprinklers em operação. A questão com esse vídeo é mostrar que o sistema de sprinklers funciona estatisticamente falando da Associação Nacional de Sprinklers. 96% dos prédios que estão equipados, eles vão fazer a extinção com nível de sucesso muito alto. Nunca uma empresa que tivesse um sistema muito bem instalado chegou ao nível de incêndio, a menos que fosse um nível catástrofe, como algo de 11 de setembro, que é algo impossível de se gerenciar uma crise. Mas ainda assim, os 150 anos que temos de mercado, temos tido muito sucesso e estatística que representa esse sucesso. A válvula depende, obviamente, de estar aberta ou fechada. Por que a válvula estaria fechada? Sistema de inspeção ou manutenção bianual, anualmente.
Depende da jurisdição e da empresa seguradora, fazendo a adição ou retirando algum elemento, se você precisa fazer um reboot, a leak, o vazamento, também é outra possibilidade. Pessoas dirigem muitas caminhonetes aqui, carros grandes, nós temos neles sistemas anti-corrosão. A entropia diz que tudo que usamos vai acabar se desmanchando e voltando ao seu estado original. Corrosão em si, ainda estamos buscando entender como exatamente funciona. Tem uma representação análoga aqui em aço ou metal. Nós temos aqui um triângulo que é formado pelo potencial eletromecânico, nós temos o metal lá em cima, e o eletrólito, que é água. Não, fechei do lado de cá por causa do vento. Pode abrir esse lado aí. Nós queremos eliminar, corrosar dentro desse triângulo também a parte que é a maior responsável. MAC, corrosão influenciada por influência microbiológica. Todas são de alguma forma, mas quando você, por exemplo, coloca preenche os contêineros com água, você tem uma reunião sobre microcomponentes com prevenção de incêndio. pequenos insetos e coisas do Está gênero. falando lá dos Estados Unidos. Nossa, um sistema aberto, por favor. aqui galvanizado. Aqui nós temos aqui a cobertura, mas a corrosão chegou até dentro e tomou conta da superfície. Os sistemas de sprinklers, então, são destruídos por, quando falamos dos microbiológicos, bactérias produtoras de ácido, sulfato, produção de sulfato, bactérias, dentre outros, e bactérias relacionadas ao aço são 68%. Nós vemos aqui, então, baseadas em as produtoras de ácido na ordem de 21, bactérias que causam uma redução, 52%. Nós vemos aqui que o resultado de qualquer que tenha sido a fonte aqui, que chegou até aqui, temos um limite, uma influência dramática, e nós temos que ter um limite para deixar que isso chegue a esse ponto. Nós temos que ter períodos de inspeção e, obviamente, é caro se manter um sistema de inspeção. Aqui uma segunda visão, um corte a zero, aqui no ponto 6, em 6 horas, aqui, pensem no relógio. Esse aqui não é o que faz a drenagem para fora do sistema. Nós temos aqui um pouco de água formando o triângulo de corrosão. Nós temos água e ar, um cruzamento que acaba causando aqui.
Nós vemos aqui a curva que que contribui para o acúmulo. E temos uma porção da água que tem que sair do sistema. Com esse gasket, nós cortamos aqui a força da corrosão, eliminando a água. E como se mitiga a corrosão? Você vai reduzindo materiais que são mais propensos, mas não é tão simples assim. Não há tantos materiais que sejam tão disponível e tão eficiente a longo prazo. Nós usamos CBBC ou material plástico, mas não para aplicações comerciais. Os eletrólitos, a remoção, a água residual, é muito caro e ele é mais pesado e mais caro. Uma terceira forma seria reduzir a força termodinâmica, reduzi-la. O potencial eletromecânico, eletroquímico, perdão, oxigênio. Talvez um sistema com a base de nitrogênio, com para fins de ventilação, redução do oxigênio, a corrosão vai ser mitigada, ou vão procurar uma solução para essa mitigação quando já se vê problemas que são quase irreversíveis ou passíveis de correção. Então, a mitigação se torna muito mais pesada. A proporção nitrogênio-oxigênio, 19% de oxigênio, 70% de nitrogênio, e outros 1% seriam outros elementos, o percentual adicional, ozônio e outros elementos. Esses extras seriam os produtores de nitrogênio, mas eles, oxigênio, perdão, mas eles, na verdade, funcionam como um elemento de expulsão do oxigênio residual. Nós temos, para começar, a molécula de oxigênio menor em termos de sua proporção, e com o nitrogênio ela reage de acordo com com o seu tamanho, quer dizer, ela tem a capacidade de passar, se não se precisa de uma membrana para que se tenha uma possibilidade de estender o ciclo de vida desse elemento. Estratégia de mitigação ainda, eliminar ar acumulado, ar preso, ou permitir que a água mude, fazer a mudança da água, fazendo uma pré-lavagem ou um pré-preenchimento com nitrogênio, ou um telhado que elimine, que tenha as calhas e seus elementos de expulsão do oxigênio, que o faça antes de chegar a um ponto perigoso. Esse pipe shield, uma cobertura interior que protege o interior do cano. Schedule 40, o tipo de tubulação com
a 45 ou 315 em termos de sua angulação. É uma demanda da FM global, é um padrão global das seguradoras como elemento de prevenção, porque há registro de acidentes muito grandes com centros de dados. O sistema de armazenamento na nuvem não é uma linda nuvem que guarda todas as fotos de avós e pais de seus filhos. Parece que as pessoas tendem a pensar isso. Tudo vai para centros de dados gigantescos e que geram muito calor. Os grooves, que são os dentados, uma linha dentada, ao invés de ser reta. Há muitos servidores nesses centros de dados que não sabem se a água está tendo de sprinklers que são ativados por calor ou se há algum tipo de vazamento. É a eletricidade que passa por esses sistemas que é sensível à água. O nosso think tank da Flowcom procurou achar um indicador de corrosão antes que a água chegue ao estágio de começar a pingar e te deixe desarmado sem nenhum sistema de sprinklers ou de proteção. O nosso indicador de corrosão tem um macho e uma fêmea. Você vê aqui que nós temos numa posição aqui, né, como mostro nessas posições 10 e 2. São pontos onde costuma-se ter mais prisão, captura de oxigênio ar. Nós temos que analisar bem o mecanismo. Nós temos um plunger que aplica força à parede e verifica se há algum tipo de corrosão ao ar acumulado. Esse plunger tem que ser colocado no lugar correto. É muito fácil fazer. Na NFP 45, quando fizer essa inspeção, já aproveita e faz essa checagem. Quando você tem o disjuntor de pressão, você também pode casar ali, juntar os dois de uma forma que fique numa posição ideal. Obviamente, tem que se ter também sistemas muito bons, muito eficientes, mas não pode se criar um caminhão de bombeiros. Aqui os canos e tubulações, as braçadeiras, a sísmica, essas. Eu não sei se há muitos eventos sísmicos no Brasil, mas no Pacífico, no lado Pacífico, da América e toda aquela região, nós tivemos, dentro do nosso histórico, a forma como nós usávamos
melhor dizendo, essas braçadeiras. Este tipo de braçadeira, a braçadeira, às vezes não é suficiente para o acionamento dos sprinklers. O projeto da nossa braçadeira sísmica tá feito através da prevenção, da predição de uma carga sísmica a caminho. Nós temos os dutos e aço, válvulas, aqui, válvulas de alarme, de informação de teste, de drenagem. Aqui nós temos produtos muito específicos da Flowcom. Essa válvula de testagem e drenagem simplifica o produto ou o processo no sistema de sprinklers. Bem simples de se encaixar, é fácil de se identificar o ponto de possível vazamento, por exemplo. Atuando dessa forma, você está sendo inteligente, torna o processo mais econômico, compacto, e começou na indústria aeronáutica e acabou se entrando em outros mercados, como escritórios, simples como escritórios. É simples de colocar, é possível se proteger e fazer uma proteção com componente de vidro. Aqui, pressão, de temperatura e outros comutadores que são importantes. Vejam como é fácil juntar, fazer uma estrutura completa, porém pequena e rápida, para que se possa manter o andamento da construção. Por exemplo, os comutadores de fluxo não oscila, não atrasa ou acelera ou causa alarmes falsos. Quando há um movimento, se movimenta nas direções para frente e para trás, é um problema, porque pode causar sinais falsos e você não ter certeza se é um alarme falso ou não. É uma coisa muito que causa muita distração e é muito terrível você perder a confiança no sistema a ponto de não ter essa certeza que um alarme é um alarme. São componentes individuais que juntos se harmonizam. Nós temos aqui a montagem também, que são de controle de fluxo. Aqui é uma válvula de teste de drenagem que é aplicado utilizado, melhor dizendo, em prédios altos, e é para calcular os níveis de água em níveis muito altos, mesmo em hospitais. Nós tivemos um hospital que fizemos um projeto com 4 alas, gigantesco, e para fazer a drenagem padrão,
toda a água dessas 4 alas de um hospital gigantesco. Imaginem o tempo para fazer a drenagem. Nós aqui oferecemos a solução para uma drenagem rápida e fácil. A água que não acumula evita aqui também, mais uma vez, a corrosão. A introdução do elemento oxigênio tem que ser muito analisada. Por isso, a nossa solução é simples, mas completa e complexa ao mesmo tempo. É uma solução em escala. Aqui nós temos das mangueiras, as válvulas de mangueiras. Aqui os sprinklers de combate contra incêndio. Padrão, a resposta rápida, diferentes tipos de alarmes, ou indicadores, melhor dizendo, de sistemas de extinção de incêndio. Por hora, muito obrigado e minha gratidão por seu tempo. Eu tenho outra apresentação da evolução. Acho que temos tempo. Temos, Débora? Na verdade, nós estamos As a matter of fact, em cima da hora, né? Termina às 2h30, às 14h30. Eu acredito que se a gente pode deixar depois das perguntas, se alguém quiser ficar, a gente pode passar, sim. That's okay for you, David? Yeah, I'm trying to share my screen again. Oh, okay, we will start the questions first. Oh, yes, Then I'm ready. you can share your, continue your presentation. That's Okay. works for you? Ok. Nós temos algumas perguntas já para fazer aqui, né, no chat. Eu acho que o Celestino queria fazer uma pergunta e o Franklin também. Eu já deixei no chat ali, se ele podia mostrar uma instalação um exemplo, né, da instalação do Corrosion Indicator Array, né? Se ele tem algum exemplo, né, prático, né? Para o David. Para o David, ok. Yes. E para o Matthew, alguém tem alguma pergunta? O Franklin perguntou se tem alguns dados estatísticos, né, sobre início de incêndio pelo problema tratado. Is there a question or? A question for Matthew. Matthew? Matthew. Matthew, Isso, era com relação da primeira apresentação. Ele tinha dado estatístico. I think that question's related to me, is it, Deborah? Yeah. Okay, yeah. Problema Yeah, I think that question is for me. Data relating to electrical fires is very thin on the ground, depending on which country of origin. For example, if I was to go to Dubai in the Arab Emirates, they forensically examine every fire incident to enable exact reasons as to why. In the UK, we don't do that. It's just a tick box section that a fireman may fill out after they put the fire out, where they might feel that it's towards one area or another. And then obviously there's countries where there's where they don't even have communications on a national level as to what they're actually doing. So the statistics are very difficult to pin down. I mean, if you go to India, they'll tell you that 60% of all fires have an electrical origin. I was in Dubai in 2019, where the vão ter origem. Service over there, General Matrusho said that their stats showed that it was higher, that it was actually 70%. So it's very difficult to know in exactly which countries, but
what we do know is the stats are getting higher and higher. Ok. Have I answered your question adequately? Certo, tá correto, tá compreendido, porque vai depender da seriedade do tratamento preventivo à colocação do instrumento. Tá, entendi, How's compreendido, porque reported? quanto mais rigoroso, até a probabilidade seja menor. Quanto mais só alguém aparece, uma única pessoa Yes, que é absolutely. responsável e faz só a visualização, então a probabilidade aumenta. E daqueles que são feitos ocasionalmente, só por dados estatísticos, vamos dizer, eu vou fazer uma vistoria em tal canto, outros eu deixo de lado, aí a probabilidade aumenta. Eu entendi, eu compreendi essa parte aí, tá certo? Agora eu queria ter uma olhada mais a questão da corrosão também, como é que é o tratamento, cuidado. I personally have been in the electrical industry. Well, I'm fourth generation in my family of electrical engineers, so to say that it's in my blood is a bit of an understatement. But there's obviously levels of maintenance, yeah. And in the UK, we have periodic inspections, and these periodic inspections dependent on whether it's a domestic dwelling or whether it's a commercial dwelling or whether it's a temporary dwelling. And so these will, the rules state that you need to do an inspections of 10 years, 5 years, and then 6 months. And then it depends on what these inspections house. Standard inspection would ask an engineer to cover 10%. You do a visual inspection and then cover 10% of circuits, checking insulation resistance values, etc., etc. But unfortunately, with resistive heating, it has the ability to be able to jump over meter readings, etc., and doesn't give itself an obvious, resistance values. And so, insurance companies, etc., tend to go around with infrared cameras, which again only gives you a moment in time, a snapshot. It's not necessarily done when peak loads are being obtained, which would highlight where the resistive heating faults occur. So again, in Matthew's presentation, you saw the Clandina Park house catching fire. That was a commercial building with 3 museums and a catering facility within the one building. The mains board had been in place and it had been adequately tested according to regulations and all the standards. It had fire alarm, it had a smoke detector, heat detectors, it had everything that in accordance with what is good practice. And it still burnt down in a few hours and cost the largest insurance payout of any single property in the world. So it's very difficult to say when you're maintaining something to know exactly how and when and whether that is actually adequate or not. Okay. Diego, você pode desligar seu microfone, por favor? Está interferindo aqui no... Tem uma outra questão aqui que o Celestino pergunta para o Ian. In the presentation, we saw the use of the equipment and circuit breakers in low and medium voltage circuits. Can we use in the high voltage devices? Yeah, simple answer to that one is yes. Thermistor, it has no relevance to the voltages. When we're monitoring, adverse temperature within an electrical system, it's irrelevant on the voltage. So all we're doing is we're picking out what's abnormal and then letting somebody know, and then we can allow for personal intervention rather than emergency intervention. Ok, thank you. Franklin, você tem uma pergunta agora para o David, é isso? Yes. Is it a question or are you ready for me to proceed? Tem mais? David, I think there's a question from Celestino asking about if there's any effective chemicals that can be added to water to prevent a problem of corrosion. Yes, there is a specific product
called Pipe Shield. I believe that it's manufactured and distributed by Potter Corrosion Solutions in St. Louis, Missouri, here in the United States. So it's a very specific chemical that shields the interior of the pipe. Mais alguém com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Ian ou para o David? Não? Just while we're waiting, I would just like to give a massive thanks to Deborah for inviting us here and to talk to you all. Obrigado por nos dar a oportunidade de conversar com tantas pessoas. Foi uma ajuda tremenda. Faz tempo que eu tenho esse apoio. Eu gostaria de deixar isso claro. Matthew, eu achei a apresentação dele muito boa. Gustavo foi uma grande ajuda no compartilhamento de tecnologias e os nossos desenvolvimentos. Gustavo foi um grande ganho para nossa equipe. Débora, com relação à corrosão, com qual frequência ele verifica alguns pontos com relação à corrosão, ou ele verifica também a qualidade da água? Do the check, do you do only for corrosion, or you check the quality of the water as well? Your checks, how do they work? David? Yes. Or Frank? David, I think that question was to you. I was sorry, he didn't mention. How frequently do you verify the point? Existente no sistema, ou se ele verifica também a qualidade da água. And if aside you do the checking of the quality of the water as well, how do you do that, David? I think that was the question. Frank, você pode... David, did you hear the question? David, are you with us? Or Franklin? Franklin. Giselle, can you answer, please? Ian or I'm sorry, I don't know enough about sprinklers to be able to answer this one. Eu vou ficar fora dessa rodada. I do know that you don't want sprinklers going onto EV batteries. I know that much. Also, olha, uma coisa que eu tenho certeza é que não se quer que se precise de baterias EV para funcionar. Okay, David, can you answer, please? David, going back to the question, can you hear me now? I can repeat. Coming through. Can you repeat, please, the question? Okay. David. I'm not hearing anything. I don't hear the question. Repetir a pergunta, Débora? Sim. Com relação à corrosão, Franklin's on. a gente tem que abordar, verificar quais pontos do sistema, para ver se não vai ocorrer entupimento ou fissura no sistema, ou a gente verifica a qualidade da água, ou os dois, ao longo do tempo. Acho que agora deu para entender, né?
É a frequência com que eu verifico o sistema. How frequently do you hear me? David, so the question after all is whether you check both the corrosion and quality of the... Eu estou na sala do inglês. Talvez ele tenha saído. David, can you hear? Frank, can you help us? I can't hear either the question in English. Okay, and Kleber, can you help for this? Ele parou de me ouvir na sala de inglês. Você não quer ir para a sala de inglês? Vai para a sala de inglês você. Ou vai no original? Who can hear me? I can hear you. I can hear you, Kleber. Can you hear me now? Yeah. Yes, we can hear you all along. Yeah. Okay, Maybe it's but David's connection. No, I don't hear either. David, there's a Frank, question in the message. Frank, can you put in the English channel in the bottom of the screen? Message? The message, okay. Yeah, I see there's a question in English in the message of Zoom. eu vi que tem uma pergunta em inglês. Essa solução que você falou da cobertura anticorrosão seria uma solução? Não. Não seria a solução final total. Polietileno de alta densidade não é um material tão completo assim para HDPI, por exemplo, pode ser usado para linhas, dutos subterrâneos, por exemplo, ou submersos em água, e para grandes aplicações industriais também não. Tem outra pergunta aqui, quais são as maiores inovações de conectividade e monitoramento que existem no mundo em relação à SCI? O Edelon fez essa pergunta, só que não está dirigindo a nenhum dos dois aqui, né? Monitoramento provavelmente é para o Ian. Ian, você está ouvindo? Can you hear me? I can hear you. Sorry, I just that's a hell of a question, you know. Mission to Mars. I'm not really relating to what exactly? What, the fire situation? What? Sorry, I'm just trying to more accurately understand your question. And what kind of what the big one? Oh, eu vou falar em português, senão vai me atrapalhar. Quais são as maiores inovações? What have been the greatest innovations Thermarester. within your industry? Thermarester. Thermarester is a step change, and I can easily say that because the last device of protection that was invented for electrical installations was the RCD, the electrical leakage device. I think it's called a number of different things. And that was invented 45 years ago. You know, since then, we haven't really advanced a great deal. What we've done is the major manufacturers have reproduced certain things that haven't worked in the past, rebadged them and renamed them. But actually, what has changed in the industry as far as electrical fires is concerned is simply nothing. That's why I embarked on this mission to design, patent, and then commercialize and practically sell this around the world because of exactly that. What we don't do anything else apart from look for adverse temperatures within electrical installations, and then we let someone know, making it simple maintenance instead of emergency. It's like an airbag in a car.
You don't see it, you don't hear it, but when there's something wrong, you want it to work. So that's simply what we are. Ok, acho que a outra pergunta do David foi respondida pelo Frank sobre... I think your answer actually encompass. Na verdade, ele pergunta se existe alguma previsão de parceria e distribuição da Flowcom. Is there any, do you foresee any partnerships in the near future with Flowcom? Yeah, that's a very interesting question. Yes, absolutely. We're currently working hand in hand with a couple of battery, for electrical fire lithium-ion batteries. So they're basically called battery boxes. So we're working with them in order to allow human intervention to stop thermal runaway. I've been offered to be my business to be purchased several times by the multinational companies. I won't name them here, and I haven't wanted to do that at all. So. Já recebi várias pessoas já se aproximaram, várias empresas, mas nenhuma oportunidade nenhuma ideia que tenha soado interessante. Não, mas digamos assim que não queremos, mas nenhuma que tivemos até agora foi interessante ou viável. Flowcom, existe algum distribuidor aqui no Brasil? Essa pergunta é para o Frank. O Frank, pode me ouvir? Não, é o Frank, não o Franklin. É o Frank Zhao, ele é da Flowcom. E aí, meninos? Nossa, hoje eu tava capenga, tinha quebrado o óculos. Tentou? Não, eu troquei o microfone aberto aí porque não teve jeito, tive que ir lá trocar. Microfone aberto, gente, por favor, pode desligar o microfone? Acho que é o Harley. Frank Zhao, você tem algum distribuidor no Brasil? Frank? Mr. Frank? Can you hear me? David? Yes, I can hear you. I'm here. Okay. Do you have any distribution in Brazil? We used to, but not anymore. That distributor was selling their distribution business to someone else. So we're open to any partnership in distributing and servicing our products to Brazilian market. Ok, thank you. Oportunidades aí de negócios. Mais alguma pergunta? Acho que do André da Silva, acho que foi respondida, né? O de Tube. André, você pode fazer a pergunta? Eu prefiro que você fale, porque os termos eu não estou muito familiarizado. André da Silva. Ok. Ninguém mais tem perguntas? Eu vou agora, então, agradecer aqui a todos, né, que participaram. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ok. Ok. Sim. Agradeço. Nós temos a segunda parte da apresentação. Eu queria saber se todos podem ficar ou se a gente
podem permanecer aqui na sala? Ok, maravilha, ótimo. Então, nós vamos deixar agora quanto tempo você precisa, David, para a sua próxima apresentação? I'm ready to begin the next one. How many time do you need to this presentation? Oh, 10 minutes? more like 30 or 40. 30 years. Are we out of time? Because we have a UK in the other side. It's too, yeah. And we will end of the event, and we sign with the David presentation. That's right for you? Yes, that's fine. Okay. I did want to mention one thing and piggyback on what Ian has said. Water and electricity do not mix. And so fire sprinkler systems, reaction E o material de proteção não funcionam bem nos sprinklers, porque essa pré-ação ou pré-reação ela corta a continuidade da energia em algumas estruturas elétricas, cortando a energia de não só do problema que se quer resolver, mas acaba derrubando outros sistemas ao longo do caminho em função dessa mistura, dessa conjunção. É importante que, por isso, que se tenha um passo separado, um material estéril. Foi também uma grande mudança, falando-se em grandes mudanças. Eu gostaria de me colocar à disposição para voltar quando vocês quiserem para fazer outra apresentação, só me avisar. Ok, eu vou então pedir para agradecer ao Ian, ao Gustavo, ao Matthew, pela essa participação, por esse apoio, por acreditar na rede de especialistas, por nos dar essa oportunidade de trabalharmos juntos, né, de trazer aqui essas soluções tão importantes para o mercado brasileiro, né? A gente sabe que a questão elétrica aí é fundamental aí na segurança contra incêndio, né? Então, eu peço para vocês, para que vocês, se vocês quiserem ficar, vai ser um grande prazer tê-los aqui conosco até o final, né? Mas a gente entende, por questões de fuso horário, que vocês têm aí algumas 4 horas da nossa frente, e já está bem tarde aí para vocês, tá bom? Então, de qualquer forma, muito obrigada, Ian, muito obrigada, Matthew, muito obrigada, Gustavo, por esse momento importante aqui para o Brasil, tá bom? Nós vamos disponibilizar depois as apresentações, para quem quiser, vão estar lá no nosso formulário que a gente acabou de colocar aqui no link, tá bom? Então, você tem alguma colocação para fazer, Ian? Quer fazer uma despedida? Only that it was a privilege to be asked, and we welcome any queries, remarks. Foi um prazer ter sido convidado, e a minha informação também eu vou disponibilizar para todos, e obrigado por me convidarem, obrigado da minha parte também. Da minha parte, sim, também, muito gentil me convidar para falar da Flowcom no mercado brasileiro. Nós vamos continuar muito obrigado. com a Flowcom ainda. Vamos continuar com a Flowcom. Nós vamos continuar com a Flowcom. I've posted my contact information in a message. So anyone... Eu coloquei meus dados de contato no chat. Se quiserem esclarecer algo, e-mail, fiquem à vontade. Nós vamos continuar, Frank, com
com a Flowcom ainda, na apresentação. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Matthew? Que Flowcom ainda continua na nossa apresentação. Matthew saiu? Ok. Bom, podemos continuar, então, com o David. David, let's to continue your presentation, please. Oh, you would like? All right, Yeah, very good. yeah, please. Let me see if I can find it now. There we go. Débora? Sim? Só que eu acho que só eu fiquei sem tempo, né? Até que horas? Só mais um pouquinho para ele terminar? Pode ser? Eu acho que mais 10 minutos a gente termina. Ele falou 40, por isso que bom, tudo bem, vamos. Are we ready to proceed? Vamos perguntar para ele se ele pode reduzir para 15 minutos? Pode ser, Kleber? Já perguntei. Deixa eu ver com ele aqui. David, we have a little problem with translation. We don't have more time. We have more 15 minutes. Can you try in 50 minutes, please? I will try very quickly. Okay. After then, we will stop the translation. All right, I understand. I will move. What I think is the all right, Factory Mutual has conducted many tests to improve the performance of fire sprinklers over the years. This particular test or series of tests that they've done is to move us forward to a single design format. The fire sprinkler design and hydraulics has been very complicated, and simplifying it was key to FM Global's moving forward or looking towards the future. So these are two side-by-side tests with a 9-meter tall ceiling, open frame double racks, cartoned unexpanded plastic commodity. This is what the entire world is now. Everything that Amazon delivers is in a corrugated cardboard carton with plastic in it. Even the fire sprinklers that you buy have polystyrene sheets and plastic clips in a corrugated cardboard box. And so the old commodities of class 1, 2, 3, and 4 really don't exist anymore. And so they wanted a better way of protecting this current commodity that we see everywhere, and protecting it better to use less water. That really is the future of putting fires out with less water. So the first test is going to deliver a traditional 0.8 gallon per minute per square foot density. The second test will reduce that density, but try to do a better job by managing the droplet size and the timing of that water delivery. And so the first test here, if you'll notice here, this is an FM Global video. The igniters are being lit. We have ignition. This video is about 4 minutes long. The second one is about 4 minutes. Then I can consolidate it in 1 minute afterwards and meet the 10-minute deadline. The main rack at the third tier.
110, flames 7 to 8 feet above the top of the array. One minute, 18 seconds, the first sprinkler is operated and flames are being driven back down to below the top of the third tier. This looks 1:30, like the flames on sprinklers are east working. space, primarily the second and looking out at the third tier. Flames still appear to be still driven back down into the lower tiers. 1:45, flames have again reappeared above the top of the array and extending above the top of the top tier at least 5 to 6 feet. Two minutes, flames in the longitudinal flue space extend from the top of the bottom tier onto well above the top of the array. Flames increasing on the east base of the main rack at the second, third, and partially spreading onto the top tier. The 16s, flames not yet licking out onto the west face of the main rack. They're increasing on the east base, and there's some smoking of the target at 225. Minutes 30 seconds, flames still extend at least 5 to 6 feet above the top of the array from the longitudinal flue and several feet from the east face. 2:45, flames just starting to lick out onto the west face of the main rack, second and third tiers. 2:50. Prime the east face, partially covering the center two pallet loads at all tiers. .310, increased smoking of the target. 320 are continue to intensify, especially on the east face. And 325, the second sprinkler operated to the east of ignition. Increase smoking of the target. 335, ignition of the target of the second tier. Flames have been intensifying in the west face and now extend from the top of the bottom tier to above the top of the array. 343, another sprinkler operated, followed by another. 348, sounds of several more sprinklers operating. Flames on both faces of the rack still extend above the top of the array. Another sprinkler operated is ignition of the target at the third tier, or the fires on the target are very light. Sounds like several more sprinklers just operated at 4 minutes, followed by 1 or 2 more. 407, much smoke being driven down to floor level, obscuring much of the fire room. 415, control room reports 20 sprinklers operating. All right, that test shows how the fire grows up against the downward motion of the water spray from the fire sprinkler. The fire was strong enough to take that very powerful density, 0.8 gallons per minute per square foot. If you think about it and you contain that, in 1 minute's time, the water will be well above your ankles. This is a lot of water, but that is a very powerful fire with a plastic commodity in it. And the fire plume carries the water droplets away like the mushroom cloud we saw. Those water droplets land on adjacent sprinklers and cool them. It's called cold soldering. So the additional 20 to 25 sprinklers that opened were opening away from the fire. We were going to achieve control, but not suppression with this methodology. This next test is more difficult. They reduced the aisle width to 4 feet. It's the same commodity, but this is to show that the future of the NFPA 13 for protecting storage, we're designing a starting pressure for a sprinkler married with the orifice size. And so pressure and orifice give us a specific droplet size to penetrate through the fire plume and do a better job. That's why density doesn't mean what we once thought it did 60 years ago. So let's watch the second test for comparative purposes. This is a 0.6 density. Oh, forgive me.
And we have ignition. At 2 seconds, flames reach the top of the first tier commodity and are licking at the base of the second tier commodity. At 17 seconds, flames are emerging out of the top of the second tier commodity. 25 seconds, flames enter the blue of the third tier commodity. And flames are now into the fourth tier at 31 seconds. And out the top at 34 seconds. Flames are beginning to spread laterally, and activation of the first sprinkler at 39 seconds. Flame heights are about 23 feet in total height. We're at 48 seconds now. Flames have been driven downward slightly. We're at 55 seconds, and small flamelets are emerging out of the ignition flue on the eastern face of the main array. Flames are being driven down further. We're at 1 minute, 5 seconds. At 1 minute and 15 seconds, it appears as though the fire is contained to the first 2 tiers of the main array in the ignition region. Primeiros níveis, 1 minuto e 25. Nós vemos a cor da fumaça mudando, cinza claro. Minuto e 55. Continua-se a contenção do incêndio. Dois minutos e 25, nós temos uma mudança de cor e ele engolfa as prateleiras em 2 minutos e 35. Três e 50. Não há muito fogo, mas há ainda resquícios, chamas residuais. 5 minutos e 5 segundos. Independente de quanto antiga seja a tecnologia, é isso que vemos. 25 sprinklers, apesar do design do projeto. Nós precisamos do casamento ali com o computador. A perdas de 1,5 milhões de dólares americanos. Esse tipo de evento causa esse nível. Nós, pensando no tamanho da gotícula e o tamanho do orifício, traz uma mudança. No segundo caso, ele causou, o dano teria sido bem menor, teria sido fácil recompor a empresa, pôr a empresa em funcionamento, organizar tudo e pôr a empresa em funcionamento muito mais rápido. É isso, então, que se vê na busca do século XXI, o diminuir o uso de água.
O que nós queremos é que seja econômico e também seja mais barato e mais mais econômico em todos os sentidos, e é provavelmente por isso, isso é que vai se ver no futuro, FNA 13 em especial, proteção dessa forma. Eu acho que eu fiquei sem tempo, eu paro por aqui se tiver alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Aliás, eu tenho uma pergunta aqui que veio aqui no meu... Só um instantinho que eu preciso achar aqui. É trivial no exterior utilizar drones em vistorias e testes? I'm not hearing a translation. Boa tarde. Você conseguiu me ouvir, Kleber? Posso perguntar? Ele não me ouve. Só ele não me ouve. Tem alguma coisa. David, can you hear? No, I cannot hear. No? David, can you hear me? David? David? Vai para o original, canal original. David? I'm not hearing anything. Não tem opção aqui, Débora. Só tem David, opção. I will send the answer for you. That's okay? All right. Yeah, I'm not hearing any questions though. Frank, can you hear me? Frank, yeah, I can hear you, but I can't hear the translation about the question either. Okay. Just feel free to send me email. Yeah, perfect. I will send for you, please. Todo mundo que tiver pergunta, pode mandar pelo chat que eu vou encaminhar pro... If you have questions, guys, here, send me questions send me your questions, I will send them. Que a gente estourou muito tempo da transmissão, né? E da tradução simultânea a gente tem que parar agora. On the account of the simultaneous interpreting, we'll have to stop to wrap up. Frank and David, thank you very much for your participation. It's amazing, amazing. Redes Especialistas is very, very, thank you. Thank My you. pleasure. Você pode falar algumas palavras para o nosso público? David, would you give us some final enlightening words to wrap up? Oh, David, can you send me something for the attendees? Again, I'm not hearing any questions. No questions, only we will send by mail the questions for you. Yes, please do. And Yeah, that'll be good. happy to answer. Okay. And do you like to send Débora, podia perguntar? something for us? For the attendees? David, Frankie? Yes, I'm having trouble understanding. I'll answer emails with questions for sure. Okay. And I can send parts of this. So I'm happy to do that. Okay, Frankie? Yes, yes, I can hear you. Okay, can you say something for the attendees for the end of Okay. Yeah, it's our pleasure
having everyone joining us today, and we appreciate the opportunity. É uma oportunidade única. Estamos prontos para servir o seu mercado e podem me contatar a qualquer momento. Através da Débora, seria ótimo poder fazê-lo. Sim. Com certeza. Eu tenho muita gratidão por vocês. Muito obrigado por todos aqui. Eu sei que o tempo não é muito favorável, né, no meio do dia, mas a gente teve que conciliar, né, os continentes aí. Eu agradeço muito a participação de todos. Eu sei que tem muitos especialistas aqui. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, pode falar comigo. Eu encaminho para o Frank ou para o Ian, e a gente faz essa ponte com vocês, tá bom? São ótimos negócios. Nós visitamos o Frank lá, a Débora Arjona, na verdade, referenciou os produtos do Frank, são todos com perfeita utilização. Ela realmente está recomendando também a Flowcon aqui no Brasil, né? Assim também como a Therma Restor também no Brasil. Então, eu agradeço demais vocês, a apresentação de vocês vão ficar disponíveis, a gente vai enviar para todos os participantes e seguimos à disposição. Muito obrigada pelo tempo de vocês.